Vamos agora liberar os coadjuvantes aqui. Eu vou tentar, depois de quase 10 anos de caminhada, pregar sentado, né? Ficar mais próximo dos irmãos. E nós vamos caminhar agora no texto de Lucas. Obrigado, Johnny. Lucas, no capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Lucas 8, nós vamos ler os versículos de número 22 até o versículo de número 25, tá bom? O Johnny depois deve postar para os irmãos o esboço da mensagem, tá bom? Lucas, capítulo de número 8, versículos de 22 a 25. O texto que nós iremos meditar, se é possível a gente intitular esse sermão de hoje, o título seria Eu Encontro Paz em Jesus. Eu encontro paz em Jesus, igual cantamos. Mestre, chegou a bonança e em paz eu vejo o céu e o mar. A nossa paz só em Jesus. O texto bíblico diz o seguinte, texto de Lucas, no capítulo 8. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 22. O texto diz assim, Lucas 8, 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago, e partiu. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu e sobreveio uma tempestade muito grande, um vento forte no lago, e correndo eles grande perigo de naufragar. E chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, Mestre, Mestre, estamos a perecer. E despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo cessou, e veio bonança. E então veio grande palavra, e os discípulos, e Jesus disse, onde está a vossa fé? E eles, possuíram de grande temor e admiração, dizia uns aos outros, quem é este, que até o vento e as ondas lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da Tua palavra, agora queremos nos curvar, aprender do Senhor, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor tem a nos ensinar. Fale conosco nessa tarde, é o que eu peço em nome de Jesus, que pela Tua graça e a Tua misericórdia o Senhor me use para falar ao Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós observamos algumas questões, né? Podemos observar que num tempo bem complicado, difícil, nós estamos passando, e os discípulos também estavam passando, eles estavam de um lado da margem do mar da Galileia e estavam a caminho da outra margem. E eles entraram no barco e seguiram para o outro lado. Alguns estudiosos dizem que provavelmente Jesus estava se encaminhando para Gadara. No texto, logo em seguida, o texto do endemoniado de Gadara. Esse episódio acontece um pouco antes desse texto do endemoniado de Gadara, né? Então, provavelmente, Jesus estava nesse período de deslocamento até a cidade de Gadara, na travessia do mar da Galileia. Nós observamos que estava num tempo bem tranquilo. Jesus era acostumado a pregar,
Jesus era acostumado a ministrar a palavra e ele também era acostumado a fazer a travessia do mar da Galileia, assim como os discípulos. Boa parte dos discípulos, como os irmãos sabem, eram pescadores e eles sabiam muito bem lidar com essa questão da travessia do mar de um lado para o outro. Pedro era um dos discípulos de Jesus e ele liderava aquele grupo nessa travessia por ele ser vamos dizer assim, um empresário do ramo pesqueiro. Ele fazia aquele percurso com bastante frequência. Nós observamos nesse texto que Jesus fazia a travessia do mar junto com os seus discípulos e o texto inicia no versículo de número 22, que dizendo: aconteceu naqueles dias que eles entraram no barco, Jesus e os discípulos entraram no barco para atravessar para o outro lado da margem. Parecia uma situação bem corriqueira, uma situação bem normal, bem tranquila. Não parecia nada sobrenatural aquela travessia. Era um tempo de calmaria, era um tempo de tranquilidade para os discípulos. Aquele tempo que estava ali era bem parecido com o tempo que nós vivíamos até o início do mês passado. O mês de março era um tempo de calmaria. Boa parte da nossa juventude estava no finalzinho do mês de fevereiro desfrutando e aproveitando o Retiro Nacional de Jovens. Um tempo de calmaria. Iniciamos o mês de março num tempo de calmaria. No dia 1º de março participamos da nossa primeira ceia, né? Logo após o Retiro Nacional de Jovens. E também essa foi a data da nossa última ceia junto. Hoje seria um evento de ceia do Senhor, primeiro domingo do mês de abril. Mas por conta dessa pandemia que nos cerca, nós somos impedidos de estar juntos para cultuar ao Senhor e ter esse tempo de comunhão na ceia. Era um tempo de calmaria, era um tempo de tranquilidade para as nossas vidas, assim como era um tempo de calmaria e um tempo de tranquilidade para Jesus e os discípulos. Diante disso, meus irmãos, eu quero destacar 3 palavras desse texto que nós podemos absorver para as nossas vidas e fazer um paralelo entre esse texto de Jesus e as nossas vidas no tempo atual. Primeiro, eu quero destacar a palavra calmaria. Existia naquela época, nesse trajeto que Jesus fazia de um lado da margem para o outro lado da margem, existia um tempo bem tranquilo. No versículo 22 começa mostrando essa normalidade para nós. Mostra o tanto que era comum Jesus atravessar de um lado para o outro. Os irmãos bem sabem que Jesus fazia esse percurso no barco, ele pregava do barco. Em outros textos ele usou o próprio barco como uma espécie de palanque para que ele ministrasse a palavra. Jesus estava acostumado àquele ambiente. Os discípulos estavam acostumados àquele ambiente. Estava tudo muito calmo, estava tudo muito tranquilo. As coisas estavam tudo dentro de uma normalidade e isso parecia ser muito bom. Jesus e os discípulos anunciavam a palavra e participavam de eventos em uma cidade, de outra, se deslocavam daqui para lá e de lá para cá, numa tranquilidade muito grande. Eles faziam isso e nós podemos perceber isso no verso de número 22. A pergunta que eu faço para os irmãos é: como que Jesus, que tinha tanto costume de atravessar de um lado para o outro, nós podemos nos perguntar por que que ele não avisou os discípulos? Por que ele não dá esse aviso aos discípulos? Meus irmãos, não necessariamente. Nós precisamos de ser avisados que o tempo de calmaria irá findar nas nossas vidas. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles não sabiam que aquele tempo de calmaria iria acabar em poucos momentos, em poucos minutos. Nós observamos que nessa travessia do mar de um lado para o outro, o Salvador, o Senhor Jesus, estava num sistema e num ambiente de calmaria tão grande que ele até
descansou. E isso mostra para nós um outro lado, mostra o lado humano de Jesus. O Deus 100% Deus, agora revela a totalidade dele como homem, 100% homem. Jesus, cansado fisicamente como homem, entra no barco e vai dormir. Ele estava descansando. A expressão usada para Jesus nesse texto é a expressão de que Jesus dormia em profundo sono. Ele estava relaxado, tranquilo, em paz, e por isso ele dormia. Alguns estudiosos, meus irmãos, dizem que Jesus dormia sim, porque ele tinha certeza no Pai. E a paz que ele tinha em descansar no Pai Celestial era maior do que a ciência que ele tinha da tempestade que estava para vir. Em calmaria, ele dormia. Na hora da tempestade, ele também dormia. E pensando nessa transição do tempo de calmaria para o tempo da tempestade, eu me pergunto, faço essa pergunta para os irmãos. Como eu disse no início do mês, nós estávamos aí, tranquilos, sabendo que tudo estava bem. Estávamos em paz, sabendo que nós poderíamos caminhar. Alguns fizeram grandes planos nesse tempo de calmaria. Fizeram sonhos, projetaram sonhos no tempo de calmaria. No início de março, a situação era bem parecida com a entrada dos discípulos dentro do barco. Uma calmaria era sentida. Mas, meus irmãos, logo após esse tempo, nós observamos o quê? Observamos que Jesus sai de um tempo de calmaria, junto com os discípulos, para um tempo de luta, para um tempo de tempestade. E a segunda palavra que eu quero destacar no texto: primeiro, calmaria; segundo, tempestade. E a tempestade chegou. Inesperadamente a tempestade chegou. E a tempestade não era algo desconhecido dos discípulos, meus irmãos, porque era frequente naquele ambiente do Mar da Galileia ter ventos, ter uma tempestade. Geograficamente, a área ali do Mar da Galileia, ela é incomum, porque ele é um lago que está abaixo do nível do mar. Alguns estudiosos dizem que ele está entre 200 e 240 metros abaixo do nível do mar, rodeado por uma região montanhosa. Estava ali o Mar da Galileia. E não era um laguinho pequeno, meus irmãos. Estudiosos dizem que esse mar era de uma granditude de, provavelmente, de 21 quilômetros de largura por 11 de comprimento. Pense você aí, meus irmãos, para deixar isso mais real para nós. É a distância da Ceilândia até o plano piloto. É a distância, meus irmãos, depois da Ceilândia até o centro de Taguatinga. Largo, grande, longe. Não era às vezes possível nem enxergar o outro lado da margem. E os discípulos estavam sabedores de que ali passava tormentas, ali passava grandes ventos. Eles estavam acostumados com esses ventos repentinos que assolavam o Mar da Galileia. Nós observamos que essa percepção dos discípulos era frequente, eles estavam acostumados, mas parece que essa tempestade que chega no momento era algo inesperado até para eles. Eles se surpreendem. A palavra usada para esse texto, aqui no texto de Lucas e também nos textos de Mateus e Marcos, era a palavra sismo, que é a palavra raiz da nossa palavra sismologia, que é a palavra que nós usamos para medir tremores, terremotos. Parecia algo incomum. Aquela tempestade daquele dia
era algo incomum até para esses discípulos que estavam acostumados com os ventos que passavam ali no mar da Galileia. Sabe o que parece, meus irmãos? É que algo sobrenatural acontecia ali naquele momento. Não era mais uma tempestade. Provavelmente poderia ser até mesmo um terremoto debaixo da água, e por isso toda aquela agitação do mar dentro daquele momento, acumulado com os ventos que vinham, o ar quente batendo com ar frio ali, gerou aquela tormenta toda. Uma espécie de um turbilhão de vento e ondas que estava ali acontecendo naquele momento. E os discípulos estão aflitos com aquela situação. E no momento de calamidade, no momento de dificuldade, os versículos de número 23 e 24 fala que veio naquele momento uma grande tempestade, um vento forte sobre o lago, e os discípulos juntos com Jesus corriam perigo. O barco estava quase para afundar. E no texto de Marcos fala que o barco começava a encher-se d'água. No texto de Mateus fala que as águas batiam e levavam o barco de um lado para o outro. A situação não era fácil. A tempestade chegou. A violência do vento e do mar estavam ali, com os discípulos e com Jesus. Mas, meus irmãos, a minha pergunta é: como em meio a um turbilhão de vento, de onda, e o barco saculejando de um lado para o outro, como Jesus dormia? Ele dormia, meus irmãos, porque ele tinha paz. Ele tinha paz. Independente da situação, Jesus tinha paz. Independente da tempestade que ele passava, ele era a própria paz. Nós observamos nesse texto, meus irmãos, que a paz que Jesus encontrava-se naquele barco era porque ele tinha a certeza de que o próprio Deus, o Deus da paz, protegia ele e os discípulos. E aí eu lembro do texto de Isaías, que ele é o príncipe da paz. Em meio à tempestade, o príncipe da paz estava no barco junto com os discípulos. Meus irmãos, o que nós observamos nesse texto é que a minha vida e a sua vida passava por um tempo de bonança há pouco tempo atrás. Há poucos dias, há pouco mais de um mês, nós estávamos em paz. Quantos de nós não fizemos planos para agora, para o mês de abril, para o início de abril, finalzinho de maio? Johnny estava aqui preparando com Elaine até um aniversário no dia 1º de abril. E aí, sozinhos os dois. Bibi e o Wallace preparando o casamento, chá de panela para os próximos dias, e a tempestade chegou. Quantos irmãos planejavam viajar agora na próxima semana, na Semana Santa, para descansar? Quantos compraram viagens para ter um tempo de alívio agora nos próximos meses? Teremos, meus irmãos, nos próximos dias 3 feriados prolongados. Provavelmente muitos de nós já estávamos até planejando. Planejávamos o Dia das Mães, planejávamos o retiro das famílias da nossa igreja. Os 3 meninos ansiosos pelo batismo estavam aí, esperançosos de que aquela calmaria estaria chegando e nós poderíamos realizar tanto o batismo, quanto o chá de panela dos meninos, quanto tantas outras coisas. Mas a tempestade chegou. E às vezes a falta de paz chegou com a tempestade. Nesses dias, meus irmãos, quantos têm ficado aflitos? Quantos idosos nossos têm ficado aflitos com os noticiários? A gente liga a televisão, é morte aqui, é morte acolá, é não sei quantos casos aqui.
Nos últimos 15 dias, meus irmãos, aqui em Brasília, nós saltamos de 100 casos para mais de 400 casos. Nós saltamos de um ambiente de 100 e poucos aqui que estavam hospitalizados, estavam diagnosticados, e nós estamos já quase em 500 casos. Isso é, se não já tivermos alcançados esses 500 casos. A angústia chega, a tempestade chega, a notícia ruim chegou. Mas a pergunta é: em quem nós temos descansado com essa tempestade chamada coronavírus? Em tempos de tempestade, os discípulos e Jesus descansaram porque eles tinham a paz. E me faz lembrar, meus irmãos, de saber que quando Cristo está no barco, a paz também estava no barco com os discípulos. E os discípulos aflitos: Senhor, o Senhor não se importa que morramos. Senhor, o Senhor não vai fazer nada diante dessa situação. E no meio da tempestade, Jesus se levanta. E ele não grita para o mar. Ele não esbraveja com o mar. Ele se levanta e, numa atitude serena, ele ordena para o mar e para o vento: paz, silêncio, acalma-te, sossega. O interessante, meus irmãos, é que quando Jesus se levanta, a paz chega. E nesse momento eu quero destacar a terceira palavra. Primeiro, um tempo de calmaria antecedia a tempestade. Segundo, a tempestade chegou. E terceiro, meus irmãos, logo após a tempestade, a calmaria chegou. Logo após a tempestade, a calmaria não, a paz chegou. Calmaria, tempestade e paz. Mas sabe por que a paz chegou, meus irmãos? Porque Jesus é a paz. A paz chegou aos discípulos logo quando eles pedem o socorro a Jesus. Mestre, o Senhor não se importa que morramos, como cantamos agora. Não te importa, Senhor, que nós morramos. Jesus levanta e exclama: aquieta, sossegue e ouve paz. Jesus fala para o mar, ele fala para o vento: aquieta, sossega e ouve paz. Sabe o que mudou? O que mudou foi que Jesus se colocou em pé. Jesus começou a agir e houve paz. O que precisava para cessar a tempestade era um só. Era a voz de Jesus. A paz. O verbo de Deus falou e houve paz. Sabe o que é que nós precisamos nesses dias, meus irmãos? Precisamos ouvir a voz do verbo que sopra paz ao nosso coração. Os discípulos ouviram Jesus falar: silêncio, paz, e houve paz. Sabe o que nós precisamos nesse tempo de tempestade? Ouvir Jesus falar para nós: paz, silêncio. As coisas não estão fáceis, meus irmãos, mas a nossa esperança deve ser Jesus. No barco das nossas vidas, nós devemos ter a presença grandiosa e gloriosa de Jesus. E se tivermos a presença dele, teremos paz. No tempo de paz, nós descansamos em Jesus. Sabe o que me alegra o coração, meus irmãos, é que nesse texto, quando Jesus fala: aquieta, sossega, o texto fala que imediatamente o vento parou, as ondas se acalmaram. E os irmãos
percebem que de uma hora para outra, na mesma velocidade que a tempestade se formou, ela se dissipou, porque elas obedecem à voz de Jesus. O texto inicial que começamos esse culto hoje fala que lá no deserto, esse mesmo Deus soprou um vento impetuoso e fez o mar abrir. E esse mesmo Deus que conserva e que se permanece fiel e imutável, ele que mandou o vento no deserto, que mandou o vento abrir o mar, fez o mesmo vento parar de soprar. Porque ele domina sobre o mar, ele domina sobre a natureza. E isso traz espanto aos discípulos. E eles perguntam uns aos outros depois da bonança: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, meus irmãos, o meu Senhor, o seu Senhor, o meu Salvador, o seu Salvador. É Ele, aquele que ordena sobre o mar, aquele que ordena sobre o vento, aquele que ordena sobre a natureza. Tudo está no controle de Jesus. E quando tudo está no controle de Jesus, mesmo em tempos de tempestade, nós desfrutamos de paz. Eu quero, meus irmãos, concluir esse texto e concluir essa mensagem. O capítulo 8 do texto de Lucas mostra o auge do poder milagroso de Jesus. Ele une nesse mesmo capítulo 3 grandes eventos. Mostra o poder do Senhor, demonstrando a autoridade e a força dele sobre a natureza, sobre o vento e sobre o mar. No mesmo capítulo 8, quando ele acaba de chegar nessa travessia do outro lado em Gadara, mostra que ele tem poder sobre demônios e sobre o inferno. E ele decreta àquele homem possesso: você está curado. E aquele homem que era escravo, agora é um missionário de Jesus e fala da palavra dele a 10 cidades. Fala em toda Decápolis. Jesus, o soberano sobre a natureza, ele é soberano também sobre os demônios. E nós podemos ver que Jesus, logo em seguida, mostra o texto dele curando. Mostra ele curando Lázaro. Mostra ele curando a filha do centurião. Mostra ele curando a filha de Jairo. Mostra ele curando a mulher do fluxo de sangue. Sabe o que isso demonstra? Que Jesus tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, e ele tem poder sobre as enfermidades, inclusive essa que nós estamos passando nesse momento. Ele tem poder. E sabe o que nós precisamos? Confiar nele, porque nele temos paz. Somente em Jesus. Eu concluo, meus irmãos, fazendo um questionamento para nós. Nosso coração está em paz nesse momento? Se não tiver, meus irmãos, é preciso estar. E eu não estou aqui para defender a bandeira de que tudo vai passar e tudo vai ficar bem. Porque às vezes, vidas de crentes serão ceifados por conta dessa enfermidade. Mas aí eu lembro do texto de Daniel, do texto dos 3 meninos, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles estão ali à porta da fornalha, se o Senhor quiser nos livrar, louvado seja o nome dele. Mas se ele também não quiser, louvado seja o nome dele também. Se passarmos em paz, com saúde, por esse tempo, louvado seja o nome do Senhor. Se o eterno Deus resolver recolher as nossas vidas em meio a essa pandemia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos paz. Com saúde ou sem saúde, nós temos paz. E a nossa paz está em Cristo Jesus. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo que Deus abençoe as nossas vidas.
pedindo que Deus fale aos nossos corações. Curve sua cabeça, esteja conosco agora em oração. Hoje muitos dos nossos irmãos se colocaram em oração, assim como nós temos feito já desde o começo do mês. Oraram, buscaram ao Senhor por essa situação. Alguns jejuaram por isso. E agora nós estamos aqui para buscar ao Senhor em oração. Curve sua cabeça, vamos orar. Eterno Deus, nós vivíamos um tempo de calmaria, Pai. A tempestade dessa pandemia chegou. Mas nós desfrutamos agora de um tempo de paz, porque a nossa paz independe da situação. Independe dos eventos. A nossa paz está em Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Porque temos a certeza que no barco do nosso viver, Cristo se faz presente. E Senhor, se tem alguém que está nos ouvindo nesse momento que não tem Jesus no barco da vida dele, que eles aceitem ao Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles, para que eles possam desfrutar dessa paz que excede o entendimento humano, que excede e abunda nas nossas vidas, enche-nos, Deus, de maneira inexplicável. Na calmaria tínhamos paz, na tempestade temos paz, e no futuro teremos paz, porque a nossa paz é Cristo Jesus, e Ele é o dono do tempo. Ele é soberano sobre tudo e todos. Senhor, alcance com paz o coração de cada um dos meus irmãos, dos meus amigos agora. Que a graça poderosa de Jesus alcance a vida deles e nos abençoe, Deus. É o que eu peço no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesse momento. Vamos cantar? Porque só falta 7 minutos para cortarem a nossa live. Vamos cantar, Johnny e Elaine? Enquanto os meninos vêm para cá e eu tomo o meu lugar novamente, alguns irmãos têm me procurado a respeito de dízimos e oferta, como vão fazer. A irmã Sueli e o irmão Jair colocaram no nosso grupo há pouco tempo, um comunicado pedindo que os irmãos continuem sendo fiéis nos dízimos e ofertas. Então, no nosso grupo tem lá os dados bancários do banco, do Itaú, que é a conta da igreja, ou os irmãos também podem levar tanto na casa do irmão Jair quanto na casa da irmã Sueli, para devolverem os seus dízimos, tá? Eu quero de antemão agradecer os irmãos, pela fidelidade que vocês têm tido mesmo em tempos tão difíceis, tá bom? Que Deus nos abençoe. Os irmãos que tiverem dificuldade, a irmã Maria, às vezes, com locomoção, de ir ao banco, de ir até a casa da irmã Sueli, entre em contato comigo ou com a própria irmã Sueli, nós vamos tentar solucionar isso. Vamos cantar? É
circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Para os irmãos do Facebook, vocês ainda desfrutaram do finalzinho da música. O pessoal do Instagram, ó, foram cortados. Mas eu quero agradecer a vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E vocês vão poder desfrutar da última oração. E nós vamos encerrar o nosso tempo aqui. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde, nos dê a paz que existe somente em Jesus. Vamos orar? Eterno Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por esse tempo que temos de buscar ao Senhor. Em tempos de tempestade, a nossa paz está em Jesus. Peço que em nome de Cristo, o Senhor alcance a cada irmão que está presente nessa live agora. Que o Senhor alcance a cada um deles. Nos abençoe neste momento e nos dê uma semana abençoada no nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Santo Espírito de Deus seja sobre as nossas vidas hoje, sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo, e a paz de Jesus, que excede todo entendimento, seja conosco. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares, a
Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Amém. Quero, antes de concluir, fazer um pedido. Orem, meus irmãos. Eu tenho um tio chamado Raimundo, internado, situação bem delicada. Tá? Ele está internado no hospital de Braslândia, né, acometido com câncer. Ore por ele. Peço que Deus realize o querer, a vontade dele seja feito na vida do meu tio. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até quarta-feira.